O jantar estava perfeito. A mesa posta com os pratos de porcelana que ganhamos no casamento, as velas acesas refletindo no cristal dos copos, o perfume do risoto de açafrão que ele tanto gostava. Eu até havia comprado aquele vinho que ele guardava para ocasiões especiais, como se 11 anos de casamento não fossem especial o suficiente. Mas ali estava ele, sorrindo, servindo-me a primeira colherada com um gesto teatral, como se fosse o homem mais dedicado do mundo. Até que o celular vibrou no bolso do seu paletó. Não foi a primeira vez. Já tinha acontecido no café da manhã, quando ele se levantou tão rápido que derrubou a xícara, e na noite anterior, quando disse que ia trabalhar até tarde, mas o GPS do carro mostrou que ele havia parado em frente a um restaurante que não era o escritório. Eu fingi não ver. Sempre finjo, até que não dá mais. Dessa vez, porém, o telefone não parava. Uma mensagem após a outra, insistente. Ele tentou ignorar, mas os dedos coçavam para checar. Quando finalmente cedeu, escondeu a tela com o corpo, como se eu fosse uma criança que não podia ver o que o papai estava fazendo. Mas eu vi. Vi o nome dela estampado na notificação. Não esquece o que combinamos, meu amor. 21 horas no mesmo lugar. Emoticon piscando. Meu sorriso congelou. O garfo escorregou da minha mão e bateu no prato com um estalo seco. Ele levantou os olhos pálido, como se tivesse sido pego com a mão na caixa registradora. O que foi? Perguntou, a voz um pouco mais aguda que o normal. Nada, respondi, enxugando os lábios com o guardanapo com uma calma que nem eu mesma acreditava. Só estava pensando como é engraçado você chamar ela de meu amor no nosso aniversário. O ar saiu dos pulmões dele de uma vez. O celular caiu no chão com um baque surdo. Ele se curvou para pegá-lo, mas parou no meio do movimento, como se não soubesse mais o que fazer com as próprias mãos. Carol, não é o que você está pensando, balbuciou. Não? Perguntei, pegando o meu copo de vinho e tomando um gole lento, saboreando a ironia de estar brindando sozinha. Porque, pelo que eu vejo, você está pensando nela há meses. Nas mensagens que apaga, nas mentiras que ensaia, nas vezes que chega em casa cheirando a um perfume que não é o meu. Ele engoliu em seco. Os olhos dele saltavam de um lado para outro, como um animal acuado. Eu ia te contar, murmurou. Juro. Quando? Minha voz não tremia. Não dessa vez. Depois do jantar com ela? Depois de transar com ela na nossa cama? Ou só quando ela engravidasse e você não tivesse mais escolha? As palavras doíram nele como facas. Ele recuou na cadeira como se eu o tivesse empurrado. Não é assim, insistiu, a voz quebrando. Eu te amo. Ri. Não um riso de alegria, mas daquele tipo que rasga a garganta. Você não sabe o que é amor, falei, levantando-me devagar. Amor é não fazer o outro se sentir um idiota no próprio aniversário. Amor é não trocar juramentos por mensagens de texto com emojis de coração. Amor é não olhar para a mulher que te deu a vida inteira e mentir na cara dela como se ela fosse burra. Ele tentou segurar minha mão quando passei por ele, mas eu me afastei como se seu toque queimasse. Carol, por favor, suplicou. A gente pode consertar isso. Virei-me para ele pela última vez. Não, disse, simples assim. Algumas coisas quebram de um jeito que não tem conserto. E saí. O risoto ficou intocado na mesa. O vinho, pela metade. E ele sozinho, com o peso de 11 anos de mentiras desabando sobre a cabeça, finalmente entendendo que dessa vez não havia mais para onde correr. A porta bateu com um estalo seco, ecoando pelo corredor vazio do prédio. Carol não olhou para trás, nem quando ouviu os passos apressados dele se aproximando, nem quando a voz rouca tentou mais uma vez chamá-la pelo nome. Ela já havia dito tudo o que precisava dizer. As palavras agora eram só ruído, como a chuva que começava a cair lá fora, pingando nas calçadas e borrando as luzes dos postes. O táxi estava esperando na esquina, o motorista olhando para o celular com uma expressão de tédio. Carol abriu a porta, sentou-se no banco traseiro e deu o endereço da mãe antes que ele pudesse perguntar. O carro arrancou devagar, os limpadores de para-brisa arrastando a água em arcos monótonos. Ela encostou a testa no vidro frio e fechou os olhos, mas a imagem dele ali, parado na porta do apartamento, com a camisa amassada e o cabelo desgrenhado, persistia como uma mancha. 11 anos. 11 anos de cafés da manhã aos domingos, de bilhetes deixados na geladeira, de risadas no sofá assistindo a filmes ruins. 11 anos de planejar o futuro como se fosse uma coisa sólida, um mapa com rotas traçadas a lápis, mas que agora se desmanchava na água como papel molhado. Ele havia arriscado tudo com caneta permanente, sem aviso, sem remorso. E o pior não eram as outras mulheres,
era a facilidade com que mentira, como se ela fosse uma idiota que não notaria o cheiro de perfume barato na sua camisa, os silêncios abruptos quando o celular vibrava, os sorrisos que sumiam quando ela entrava na sala. O táxi parou no sinal. Do lado de fora, um casal se abraçava debaixo de um guarda-chuva, rindo de algo que só eles entendiam. Carol desviou o olhar. Não queria ódio. Não queria raiva. Queria apenas que doesse menos. Quando chegou à casa da mãe, a luz da varanda estava acesa. Dona Mara deve ter ouvido o carro, porque a porta se abriu antes que Carol subisse os 3 degraus da escada. Não houve perguntas. Não foram necessárias. A mãe apenas a puxou para dentro, fechando a porta contra o mundo lá fora, e a abraçou como se ela ainda fosse uma criança que havia caído de bicicleta e raspado o joelho. Minha filha, murmurou Dona Mara, passando a mão nos cabelos de Carol como fazia há 30 anos. Minha filha. E foi só então que Carol deixou as lágrimas caírem silenciosas e quentes, enquanto a chuva continuava a bater nas telhas, lavando tudo que já não servia mais. A casa cheirava a café fresco e a madeiras velhas, aquele aroma que só as casas antigas guardam nos cantos. Dona Mara conduziu Carol até a cozinha, onde a mesa de fórmica ainda conservava as marcas de décadas de refeições em família. Sobre ela, uma xícara fumegante já esperava, ao lado de um prato com biscoitos de polvilho, os preferidos de Carol desde pequena. Senta aqui, disse a mãe, puxando a cadeira com um rangido familiar. Vou esquentar um pouco esse café. Carol obedeceu, os dedos trêmulos envolvendo a porcelana quente. O líquido escuro tremeluzia sob a luz amarela da lâmpada pendente, como se carregasse segredos que só ela poderia decifrar. Dona Mara movia-se em silêncio, seus passos conhecidos, o barulho da colher mexendo o açúcar na caneca, o tilintar da chaleira ao ser recolocada no fogão. Era uma sinfonia doméstica, uma trilha sonora para o desmoronamento silencioso que acontecia dentro de Carol. Você não precisa falar, disse a mãe, sentando-se à frente dela. Mas se quiser, eu escuto. Carol olhou para as próprias mãos, as unhas roídas até a cutícula, a pele ressecada pelo frio da noite. Havia tanto a dizer que as palavras se emaranhavam na garganta, sufocando o ar. Como explicar que havia passado os últimos meses construindo castelos de areia, acreditando que desta vez seria diferente? Que havia se convencido de que o amor poderia ser uma coisa simples, sem armadilhas, sem contas a pagar. Eu só não entendo, murmurou finalmente a voz rouca. Como a gente erra tanto, mãe? Como a gente repete as mesmas coisas, achando que vai dar certo? Dona Mara não respondeu logo. Pegou um biscoito, partiu ao meio e ofereceu uma parte a Carol, como fazia quando ela era criança e o mundo parecia grande demais. Só então falou devagar, como se cada palavra fosse um passo cuidadoso em terreno instável. A gente erra porque espera que as pessoas sejam o que a gente precisa, filha. E esquece que elas são só o que são. Carol fechou os olhos. A dor era um peso físico, uma pedra no peito que a impedia de respirar fundo. Lembrou-se da risada de Uva na rua, daquele som que antes a fazia sorrir e agora soava como uma faca sendo torcida. Lembrou-se das promessas, dos planos, das noites em que acreditara que bastava querer para que tudo se encaixasse. Eu me sinto tão boba, confessou, as lágrimas voltando a queimar. Como se todo mundo soubesse que isso ia acontecer, menos eu. A mãe estendeu a mão por cima da mesa, os dedos calejados pelo tempo envolvendo os de Carol. Boba é quem nunca tentou. Quem nunca se arriscou a acreditar em alguma coisa. Você, minha filha, só tem coragem demais. Carol riu sem graça, um som entrecortado pelas lágrimas. Coragem. Era assim que chamavam o que, no fundo, parecia apenas teimosia. Ou talvez fosse mesmo coragem, aquela disposição de se jogar no fogo, mesmo sabendo que ia queimar. Do lado de fora, a chuva havia diminuído, reduzida a um chuvisco fino que batia nas folhas da mangueira do quintal. Dona Mara levantou-se, foi até a janela e ficou olhando para a noite, as costas levemente curvadas pelo tempo. Você sabe, disse, sem se virar, que quando você nasceu, eu tive medo. Medo de não saber criar uma menina sozinha, medo de errar demais, medo de você crescer e descobrir que eu não era suficiente. Carol ergueu os olhos, surpresa. Você nunca foi suficiente, continuou a mãe, agora se virando, o rosto iluminado pela luz fraca da cozinha. Você sempre foi demais. Demais para quem não soube te segurar. As palavras ecoaram no silêncio, como uma verdade antiga finalmente dita em voz alta. Carol sentiu algo se mover dentro dela, uma coisa dolorida, mas necessária, como um osso sendo colocado no lugar depois de uma fratura. E agora? Perguntou tão baixo que mal se ouviu. Dona Mara voltou a se sentar, pegou a xícara de Carol e tomou um gole do café que já estava frio. Agora você chora. Depois você levanta.
E quando estiver pronta, você segue. Não tem outro jeito, minha filha. Nunca teve. Carol assentiu, os dedos apertando a borda da mesa. Lá fora, o mundo continuava indiferente. Mas ali, naquela cozinha quente, entre o cheiro de café e o som da chuva, algo começava a se recompor. Não era consolo. Não era solução. Era apenas o começo de uma aceitação. Aquela compreensão dolorosa de que algumas coisas só doem tanto porque importaram demais. E que talvez, isso já fosse suficiente. A xícara de café frio tremia levemente entre os dedos de Carol enquanto ela olhava pela janela embaçada. A chuva escorria em linhas tortas, como se o vidro chorasse por ela. Dona Mara não disse mais nada. Não precisava. As palavras dela já tinham se aninhado no peito de Carol, pesadas e quentes como uma pedra aquecida ao sol. Lá fora, o mundo seguia. Crianças passavam correndo, rindo, os pés chapinhando nas poças. Um homem com um guarda-chuva furado apressava o passo. Um cachorro latia para algo invisível. Tudo tão normal, tão indiferente àquilo que se desmanchava dentro dela. Carol fechou os olhos e pela primeira vez em semanas, deixou as lágrimas caírem sem enxugá-las. Não eram soluços altos nem desespero. Era uma dor quieta, profunda, como a maré que recua devagar depois de uma tempestade, deixando para trás areia molhada e conchas quebradas. Dona Mara não a abraçou. Sabia que aquele choro não pedia consolo. Pedia espaço. Quando as lágrimas secaram, Carol levantou. As pernas tremiam, mas aguentaram. Ela lavou a xícara, secou as mãos no pano de prato desbotado, passou os dedos pelos cabelos ainda úmidos. Dona Mara observava imóvel, como quem vê uma planta brotar depois de um inverno longo. Vou embora, disse Carol, a voz mais firme do que ela esperava. Dona Mara assentiu. Quando quiser voltar, a porta está aberta. E o café também. Carol sorriu, um gesto pequeno, quase imperceptível, como um raio de sol furando as nuvens. Pegou a bolsa, passou pelos corredores da casa que cheirava a cravo e canela, e saiu. A rua estava úmida, o ar pesado. Ela respirou fundo. O cheiro de terra molhada subiu pelas suas narinas, misturado a algo mais, talvez o cheiro do próprio tempo, daquele tempo que não volta, mas que também não some completamente. Ficava ali, nas coisas que tocaram, nos lugares que pisaram, nas pessoas que amaram. Carol começou a caminhar. Não tinha destino. Não tinha pressa. Apenas seguia, um passo depois do outro, como quem aprende a andar de novo depois de uma queda. A dor ainda estava lá, mas já não era uma faca. Era uma cicatriz. E cicatrizes, embora doam quando o tempo muda, também seguram a gente junta. Algumas quadras adiante, parou em frente a um muro pichado. Alguém tinha escrito, com letra trêmula: o que se quebra pode ser remendado. O que se perde pode ser encontrado de outro jeito. Carol passou os dedos pelas letras, sentindo a textura áspera da tinta. Não sabia quem tinha escrito aquilo, nem por quê. Mas naquele momento, aquelas palavras eram dela. Seguiu em frente. A vida, afinal, não era uma linha reta. Era um rio e às vezes manso, às vezes furioso, sempre carregando coisas que a gente não escolheu. Mas era possível navegar, mesmo com as mãos vazias, mesmo com o coração em frangalhos. E Carol, pela primeira vez em muito tempo, acreditou nisso. O vento soprava quente naquela tarde, levantando poeira dos cantos da calçada. Carol seguiu sem pressa, os pés já conhecendo o caminho sem que ela precisasse pensar. O bairro era um emaranhado de ruas estreitas, onde as casas se encostavam umas nas outras como velhos amigos que não precisavam mais de palavras. Em uma esquina, um homem vendia picolés de frutas tropicais, e o cheiro doce de manga e maracujá se misturava ao ar seco. Ela não tinha dinheiro, mas o vendedor, sem perguntar, estendeu um de goiaba. Carol aceitou, e o gelo derreteu em seus dedos antes que pudesse terminar de chupar. Mais adiante, uma criança brincava com um peão de madeira, girando-o contra o chão de pedra. O barulho do peão, um zumbido persistente, parecia marcar o tempo de uma forma que os relógios não conseguiam. Carol parou para observar. A criança, um menino de não mais que 8 anos, olhou para ela com olhos escuros e sérios, como se já soubesse coisas que adultos demoravam décadas para entender. Você também pode tentar, disse ele, oferecendo o peão. Carol balançou a cabeça, mas o menino insistiu, colocando o brinquedo em suas mãos. Ela o girou com torpeza, e o peão cambaleou antes de cair. O menino riu, um som claro que cortou a tarde como uma faca de prata. Tem que soltar direito, explicou, pegando o peão de volta. Desta vez, quando lançou, o brinquedo dançou no chão, firme e veloz, como se desafiasse a gravidade. Carol sorriu sem querer. Havia algo naquilo, na paciência do menino, na teimosia do peão em permanecer de pé. Det a fez lembrar de si mesma anos atrás, antes de tudo desmoronar.
Antes de aprender que algumas coisas não voltavam ao que eram, não importava quantas vezes você tentasse consertá-las. Ela seguiu o caminho, e o som do peão foi ficando para trás, até se perder no rumor da cidade. Na próxima quadra, uma velha sentada na porta de casa costurava um vestido azul desbotado. Os dedos dela, nodosos e precisos, moviam a agulha como se estivessem tecendo não apenas pano, mas o próprio tempo. Carol parou, hipnotizada pelo vai-vem da linha. Esse vestido era da minha filha, disse a velha, sem levantar os olhos. Ela cresceu, mas o tecido não. Então eu o desmancho e remendo para que sirva a outra alguém. Carol tocou a barra do vestido, onde a costura nova brilhava levemente, um fio mais claro que o resto. Às vezes acho que a gente também é assim, murmurou. Desmanchado e remendado até não sobrar quase nada do que éramos. A velha finalmente olhou para ela e seus olhos, turvos como água de rio, pareciam ver através das palavras. Ou até virarmos outra coisa, respondeu. Não pior, não melhor, só diferente. Carol não soube o que dizer. A velha voltou à costura, e o silêncio entre elas se encheu do som da agulha perfurando o tecido, do vento nas folhas da árvore da calçada, do latido distante de um cachorro. Quando ela retomou a caminhada, o sol já começava a descer, pintando as paredes de um rosa sujo. Na praça vazia, um homem tocava violão para ninguém em especial. As notas se espalhavam no ar como fumaça, leves e passageiras. Carol sentou-se em um banco de madeira, as mãos apoiadas nos joelhos, e deixou que a música a envolvesse. Não era bonito, não era perfeito, algumas cordas desafinavam, os dedos do homem tremiam em certos acordes. Havia uma honestidade naquela melodia que a fez fechar os olhos. Pensou na faca que já não era faca. No peão que girava apesar da torpeza de quem o lançava. No vestido que se reinventava a cada ponto. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu que estava quebrada. Sentiu que estava sendo costurada devagar, com linhas que ainda não conhecia.